Zuzu, vamos anunciar o nosso próximo convidado de hoje aqui, senhoras e senhores. Ele é delegado o Delari da fica polícia. o Delari ele está agora lá, está meio que, não sei o que ele está no TikTok. Onde é que você está aí no TikTok? fazendo dancinha. Então vamos apresentá-lo. Vamos apresentá-lo. Marcelo Xavier, ele é delegado da polícia, ele está à frente à presidência da FUNAI desde julho de 2019. Olha o currículo, é bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Criminais, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Antropologia. O cara tem aí um belo... Uma salva de palmas pro Marcelo. Marcelão, seja bem-vindo. Eu que agradeço o espaço. Fala, Marcelão. Trouxe já trouxe deu os um presentes livro pra pra vocês. gente. Opa, vamos divulgar a nova FUNAI. É isso aí. E qual é... Ele deu a página, Emílio, 101. Ele falou, abra na Eu página dei a 101. dica. Não, fala aí pra nós. Etnodesenvolvimento. O que é isso? Me conta pra gente. Olha, é a possibilidade do indígena ser o próprio protagonista e o autônomo da sua história. Nós temos que entender que o indígena, ele pode sim ter a sua vontade respeitada e ele pode sim, como outro qualquer cidadão brasileiro, ter os mesmos sonhos e possibilidades. Ele é cidadão brasileiro, faz parte da nação e nós temos que deixar de lado o preconceito. As pessoas enxergam o indígena, infelizmente, Emílio, como se fosse um álbum de figurinha, o arquétipo estático do passado, o indígena de Netflix. Olha, meu amigo, cultura, ela não é estática, ela é dinâmica. E o indígena, a partir do momento que tem esse contato interétnico com a sociedade que circunda ele absorve valores e também busca melhores condições de vida. Então não há ninguém que consiga sustentar que busca por melhores condições de vida representa perda de identidade étnica. Isso é uma loucura. E a gente aprisiona esses indígenas para gaudio de grupos estrangeiros, antropólogos, ONGs que vendem a miserabilidade, a visão de miserável do índio para conseguir recurso lá fora. E Então, sempre em época eleitoral piora. Então, mas isso aí, por aquele Sebastião Salgado, sabe o fotógrafo? Sim. Ele fala que os índios do Brasil, eles têm uma representação do que foi o passado. Sim. É a única coisa natural que você tem no mundo inteiro que representa. Não tem jeito de ganhar dinheiro fazendo isso, fazendo essa Disney que eles querem fazer no mundo. O mundo não pagaria para manter esses índios, eles terem uma vida boa, sem precisar montar... Cassino, sem precisar desmatar. Calma. Eu estou fazendo uma pergunta para o presidente da FUNAI. Eu não quero a sua opinião. Não teria jeito do mundo pagar para isso? É perfeitamente possível. Para que o europeu fale, olha, estamos mantendo no Brasil, mas que ele tenha muito dinheiro e a gente ganhe muito dinheiro com isso? Emílio, isso é perfeitamente possível, mas tem que partir da vontade do índio. O indígena não pode ser obrigado e imposto a ele uma determinada condição. Se o indígena quiser desenvolver desenvolvimento dentro da área dele, fazer pesca esportiva, ele pode. Agora, se ele quiser fazer artesanato, ele também pode. E se ele quiser plantar grãos, ele também pode. Tem que partir da vontade dele, a gente não pode impor. A gente erra quando entende que terra indígena é uma imposição preservacionista. Isso está errado. Porque você demarca porque é direito do índio. A preservação do meio ambiente, ela pode ser consequência, mas ela não é causa da demarcação. Porque a demarcação é direito do índio. Então, mas o que o cara não entende... Porque quem manda no mundo é o Macron. Isso, não queira achar que você lá na FUNAI... Não queira achar que você lá na FUNAI Quem manda é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, se ele botar a tua carinha lá, você tá ferrado, os caras não deixam você sair na rua. Você igual o Lula aí, ó. É uma merda, é uma porcaria. Mas deixa eu falar uma coisa. Os índios me defendem. Não tem problema, os índios me defendem. Eu entendi o que você falou e eu acho que faz o maior sentido. A terra é do índio, mas essa ideia, ela já foi vencida. Ela já foi vendida para o mundo. Ou seja, que o índio cuida da terra. Que o índio é o cara que protege... Preserva a natureza. Isso, ele protege a natureza. Vou te dar um exemplo. Comunidade Parecis, lá em Mato Grosso. Eles produzem 2% do território deles. Só 2%. Dá em torno de 18 mil hectares. Faturaram, no ano passado, 140 milhões de reais. Eita. No restante da área, eles fazem rafting, pesca esportiva, imersão cultural, preservam o meio ambiente, de modo que é possível você agregar tudo no ambiente.
É possível fazer essa agregação. O que não pode mais é tolher a liberdade do índio e vender a imagem dele no exterior para arrecadar fundos que não chegam na comunidade. Sim, exatamente. E aí tem um problema mais grave aí, que é o seguinte: tem muito defensor de comunidade indígena que sequer pisou em terra indígena, e tem muito indígena também que se autodeclara representante dos povos indígenas de todo o Brasil, que mora em cobertura no Noroeste, onde o apartamento custa 2 milhões, faz viagem para a Europa, fica em hotel 5 estrelas, só que não pisa na terra indígena dela mesmo, né? Então, assim, tem muita gente que fala de indígena, mas sequer pisou numa terra indígena. Sim, claro. Eu sempre vou, frequento. Tem festivais de cultura, Você vai lá? que é fenomenal. O Quarupi, eu tive lá. O sentimento de civismo desses indígenas é maravilhoso. Bandeira hasteada, o pessoal conversa. Querem um trator lá para fazer as roças artesanais dele. Você dá um trator pro índio, você quebra a cultura dele. Você melhorar a condição de vida dele, você quebra a cultura dele com isso. Isso é um absurdo. Marcelo, mas a gente conversou aqui com o Henrique Terena e ele falou pra gente tantos de povos indígenas que tem, e não sei quantos também idiomas. Mais de 300 e 270 línguas. Toda essa turma aí, a maioria quer esse desenvolvimento ou ele quer manter como a gente vê? Porque a gente aqui, que a gente nunca também pisou numa terra indígena, a gente não sabe como que é a condição e o que eles querem e o que eles precisam. Como que tá essa questão, você que tá na frente da FUNAI aí, eles querem esse desenvolvimento ou quer ficar como a turma, principalmente lá no exterior, coloca eles como se fosse um zoológico que eles ficam lá no meio do mato pelado? O indígena hoje quer interagir conosco. Sim. Plenamente. Eu sou procurado frequentemente na FUNAI para atender as demandas deles em etnodesenvolvimento, que é essa nova visão que permite ao indígena ter o desenvolvimento sustentável das suas áreas, oferir renda com isso e ter a dignidade dele. Se ele quiser comprar um iPhone, um computador, um carro, ele vai comprar com a renda oferida ali. Isso é perfeitamente possível, tá? As comunidades indígenas deixaram há muito tempo de ser manipuladas, principalmente depois desse governo. Porque nós abrimos o diálogo direto com as comunidades. Antigamente não era assim, antigamente era o intermediário. Então o intermediário dizia o que era bom para a comunidade. Ou melhor, o que ele achava bom para a comunidade, né? O intermediário é quem? Quem é o intermediário? Eram as ONGs. Eu não quero citar os nomes aqui, mas... As ONGs. Tem algumas... faziam as ONGs lá no Hyde Park em Londres. Filantropia. É o tipo de coisa assim que você solta o termo de referência da FUNAI para contratar determinado tipo de entidade, só especificamente ela. Então, cujo diretor ou alguém sempre participou, foi ex-servidor da FUNAI. Sempre tem uma ligação de um contatinho lá dentro, sabe? E aí você olha... Dentro da FUNAI, da própria FUNAI. Eu tenho, na CPI FUNAI Inc. eu trabalhei lá. Nós quebramos o sigilo de uma ONG dessa. Quantidade de dinheiro internacional entrando enorme. No período de 5 anos. Nós detectamos lá mais de 60 milhões de reais entrando. A pergunta que eu falo é o seguinte... Tinha uma ONG? Uma só. Chegou na comunidade indígena? E dinheiro de governo estrangeiro, tá? Dinheiro de governo estrangeiro. O que o dinheiro do governo estrangeiro tá sendo injetado dentro de uma ONG que tem ligação dentro da FUNAI, que prestava serviço para a FUNAI? Por quê? Também não sei. Corrupção. Porque a ONG, é curioso. quando você monta uma ONG, você fala, vamos montar uma ONG, a gente monta aqui. Nós três. Chegamos lá, presidente da FUNAI, benefícios. Vamos para a Europa, Sim. Vamos pegar, estamos cuidando dos índios lá, tá aqui da FUNAI, não sei o quê. Faz jantares maravilhosos e aí a gente pega, cada um pega um dinheiro fatia do bolo. E continua usando. Vai um dia para trilha. Taxa de administração, 30% já morria de cara, tá? É muito dinheiro, é muita grana. Marcelo, eu queria... E dinheiro não falta. A miséria sobra. Eu queria te perguntar como está a questão e o que mudou na demarcação de terras. E lembrar que hoje... Eu vi uma notícia, não sei se você já está sabendo. Já estou sabendo e vou te falar. Um grupo de 400 índios chegaram com advogado, tô sabendo, com um monte de gente lá, exigindo reintegração de poste lá em Mangaratiba, ou perto, né, no Parque Estadual de Cunhambebe. Paraty? Região de Paraty. Porra, eu quero também. Tô dentro lá em Presidente. Olha como é que estranha a gente. É do guarda-vara. De repente, 7 ônibus com indígenas da Bahia chegam no Rio de Janeiro, na região de Paraty, e resolvem
tomar conta de um parque estadual. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quem está financiando esses ônibus? Quem está pagando a conta para trazer 400 pessoas lá para dentro? Porque é o seguinte, vão comer como? Alguém está financiando isso? Sim. Não é possível. O advogado está lá pro bono, será? A gente precisa saber. Eu já peguei, essa história eu tô sabendo toda. Foi hoje, Nós né? Foi hoje pela manhã. Eu tô Nós já atualizado. pegamos a placa dos ônibus, vamos conversar com os indígenas, já estamos Dá uma tudo. checada. Já estamos sabendo o que é. Parece que o dinheiro, a história que eu fiquei sabendo, não tem que confirmar ainda, Claro. que o dinheiro para pagar os ônibus os dias veio de Brasília. Mas ninguém diz da. Mas de quem? Vamos descobrir. Algum partido? Nós vamos descobrir aí. O Pode ter Brasil- certeza. o Brasil- Aí você vê, né? Qual que é o vínculo anímico do índio da Bahia para ir pro Rio de Janeiro? Porque quando você demarca a área... Não é Rio de você tem Janeiro, é tradiciona- Paraty. Paraty. Você tem que ter tradicionalidade da ocupação. Qual a tradicionalidade da ocupação do indígena da Bahia? Ele é dono do Com Brasil, Paraty. bonitão. É o índio Agora, brasileiro. Então, mas vamos lá. Vai. Qual é a intenção hoje com esses índios? Porque, como você falou, são 270 etnias, 180 línguas, 270 línguas. 270 línguas, não sei quantas etnias. Ou seja, é uma paróquia difícil de resolver. Nós estamos... O que acontece? Não, é 12h55, Delari. Nós- É só, Nós- é só o último... Oi? Então é um breakzinho pra rádio, por favor. Vamos lá com o break pra Jovem Pan, por gentileza. Pois não, pode concluir. Pode continuar. O que eu acho é o seguinte, que o indígena é quem tem que ser ouvido. Primeira coisa, tá? É acabar com a ideia do intermediário. Permitir que ele mesmo possa se expressar, dizer o que deseja. Agora tá lá o PL de mineração para votação. Vamos fazer audiência pública, vamos chamar os indígenas, ver qual é a opinião das comunidades, mas não vamos chamar as associações de indígenas que representam um ou outro povo aí espalhado, que inclusive nem reside na aldeia. Então, mas não é muito difícil, porque tem o índio que está mais afastado. Tem o índio do Mato Grosso, que já está meio no agronegócio. Ou... Tem graus de maturidade que você tem que ter. Esse grau de maturidade é de dificuldade de, vamos dizer, de atingir um grau comum entre eles é muito difícil. Por isso que é impossível você modelar um único projeto para todo o Brasil. A FUNAI tem esse know-how na área técnica. Por isso que não adianta. Tem vocação de indígenas que é mais por artesanato. Não adianta você colocar o cara para fazer plantio de grãos. Não vai dar certo. Tem indígenas que têm mais vocação no turismo. Tem outros indígenas que têm mais vocação para carnicicultura. Outros para tratar de pecuária. É muito grande. O Brasil é grande pra caramba, né? E outra, nós tivemos um problema, o seguinte... Emílio, o problema que eu tenho, a quantidade de problemas que eu tenho hoje na FUNAI é em razão do fracasso da política indigenista de governos passados. Senão não teria tendo essa quantidade de problema para resolver, ué. Estaria numa boa. Eu ia até perguntar isso, ô Marcelo. Parece que pediram seu afastamento, entidade indígena. Queria até que você explicasse. E também porque a gente tem uma... Várias vezes. A gente tem uma ideia de que sempre é um vespeiro, né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que é um pouco atrelado a essa questão. Aí tem também o MEC, que tem todo um aparato. Queria que você falasse dessas entidades que pedem o teu afastamento e como é que foi pra você entrar nisso se você imaginava que seria tão grande o problema. Olha, eu trabalhei numa CPI, então eu investiguei a fundo o que se passa dentro da FUNAI e do INCRA, né? Quando eu vim com a ideia de fazer algo novo. É lógico, quando você vai mexer e eliminar os carrapatos sem sacrificar a vaca, isso gera muita indignação por quem tá lá sugando a vaca. Nós optamos por manter a vaca, estamos dando muito inseticida na vaca para tentar eliminar os carrapatos. É difícil, mas nós vamos conseguir. Eu acho que tá no direito deles demandar na justiça, mas eles não estão conseguindo êxito. Tanto isso é prova da legitimidade da minha administração à frente da FUNAI. Nós temos agora o problema lá do Yanomami, não sei se vocês estão acompanhando. Tá na imprensa, tá em tudo quanto é lugar aí. O problema do Yanomami existe há 30 anos. Não foi colocado por esse governo, não. Qual que é a solução para ele? Não sei. A gente tem que ter uma sinergia e uma política de Estado para resolver esse problema. Agora, é muito mimimi, muita conversa
E quando se vai lá verificar a situação de fato, é algo que não existe. Mas você não acha que é o não conhecimento? Porque as pessoas não sabem. Exatamente. As pessoas não sabem que é Yanomami. Pitaco. Sabe que tá no norte do Brasil? Sabe, mas não sabe o que é. Funciona Ó, Você entendeu? Esse é que é o negócio. Tem muita gente que conhece e dissemina isso de má fé. Sim. Você pode ter certeza disso, tá? Agora, é o caso também de conhecer o indígena verdadeiramente como ele é. Por isso que eu recomendo, as pessoas têm que se interagir mais com essa visão do novo indígena. A gente tem que deixar esquecer o indígena do Netflix, pô. Isso aí Marcelo, posso fazer uma pergunta Pois pro não. Marcelo? Muito se discute, inclusive é pauta do Supremo Tribunal Federal, a questão do marco temporal, né, que ia ser julgado, aí pediram vista e o julgamento ainda virá. Isso pra mim, é o O que julgamento. é o marco temporal? Você precisa explicar para aí, Mas é isso que eu ia Explica, falar pra ele Marco. explicar em termos didáticos para as pessoas, porque é tão absurdo você aniquilar a Constituição de 88 como a nossa referência temporal para demarcação, porque vai permitir que exista um mercado secundário de antropólogos e pseudo-especialistas que podem sair por aí apontando para determinadas propriedades privadas e falando isso daqui era para ser declarado uma reserva indígena pelo Estado. Então, você consegue... Lógico. A Constituição de 88, ela definiu lá que as terras indígenas até a fundação do Estado brasileiro seriam constituídas. Pós 88, isso não seria mais Foi possível. o Sting que fez, né? Cantor Sting. Não. Você é da época. Cantor Sting foi lá, ele demarcou o Brasil. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos 14% do território, aproximadamente 14% é terra indígena, para 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos nós temos 3% do território com 3,5 milhões de indígenas. Isso é importante que você está falando, hein? É bem desproporcional. É bem desproporcional. Lá nós temos muito mais índio, né? E menor área, né? E aqui no Brasil, em área plantada, nós temos 7,6%, 7,8% para 4 milhões e 600 mil produtores rurais, pequeno, médio e grande, tá? Quando você vai nos Estados Unidos, chega a 25% área plantada. Em países da Europa, de 15% a 65%. Se a tese do marco temporal cair, a previsibilidade que nós temos na FUNAI, porque nós temos mais 490 pedidos de reivindicação em andamento lá dentro, é que serão constituídas em áreas indígenas do Brasil aproximadamente 30% a 35% do território. Não, acabou o agronegócio, acabou tudo. Você imagina. Há uma pressão internacional para que essas demarcações ocorram. E vou te dizer mais. O que nós não concordamos? Nós não concordamos mais com uma política de antropologia trotskista, de linha marxista, que entende que a invasão das propriedades que estão tituladas há séculos é meio legítimo para pressionar o Estado a que proceda a demarcação. Como é feito isso? Você vai lá, invade, dá todo o aparato para a invasão, o proprietário fica alijado da sua posse ou propriedade, metem fogo, terrorismo, fazem aquela bagunça, o sujeito é obrigado a abandonar a sua área. O que acaba consolidando a ocupação e o judiciário posteriormente vem, vamos pacificar o conflito, deixa, já que está aí, deixa aí, fica, permanece. E isso gera um problema, uma convulsão social muito grande, e eu acho que na política indigenista nós não estamos aqui para semear discórdia. Os indígenas têm o direito deles, o cidadão brasileiro também tem o direito dele. A gente tem que respeitar, e a FUNAI, enquanto instituição pública, tem que buscar a pacificação desses conflitos, não semear a discórdia como era feita no passado. E o respeito à propriedade privada. Isso é garantia constitucional. Exato. Ô Marcelo, tem uma notícia aqui de 2014, e isso é um problema que eu queria citar, que vai até os dias de hoje, mas tem uma notícia de 2014 que diz assim: com permissão da FUNAI, índios cobram pedágio em rodovia do Mato Grosso. Isso é um problema que a gente vê até nos dias de hoje. Ontem, quando a gente citou que o senhor veio aqui, chegaram alguns vídeos, eles cobrando, e tem que cobrar, e tem que pagar, senão os caras não voltam. Eu queria saber... Eu acho que tá certo. Qual que é a isso. relação? Tá certo. Passou lá, paga o pedágio, Bruno. Não quero sua opinião. Se a terra é minha, eu vou lá e cobro o dobro. Você Só não um paga minutinho pra... que eu não quero a opinião. Vem Eu quero você lá. saber do Marcelo Se a terra é minha, eu meto uma cancela lá e falo gordo. E falo gordo, cobro o dobro. Pra gordo é dobro. Você que parece uma bola da Adidas. Pra gordo paga mais. E aí, Marcelo? R$10 a Você sobremesa. sabe o que é Como o que tá grande esse lance aí da As pessoas hospedagem? interpretam, inclusive, que a terra é do índio. A terra não é do índio, a terra é da União. Isso, certo. E o usufruto exclusivo é passado pro índio. Tá vendo, vovô? O problema que acontece aí é que há complacência de certas instituições que entendem que essa cobrança é lícita. Certo. O que, se você for olhar
ao rigor da lei, pode se configurar até uma certa forma de extorsão, de impedimento do direito ir e vir das pessoas, né? Mas isso é resultado de modulação de processo lá de trás. Esses caras estão cobrando pedágio lá, sabe por quê? Porque eles não têm outra forma de rentabilidade de renda. E esses indígenas que estão lá, eu tenho certeza, são plenamente capazes de aprender algo útil e desenvolver economicamente alguma atividade que lhes garanta a vida, a pedágio. Porque eles presidente, pedágio. Presidente, seguinte, pedágio é uma coisa boa. Não, é pra concessionária. Você sabe que eu fui no Panamá, nos negócios de uns índios, que tem umas ilhas, tem umas ilhas lá no Panamá, você cobra pedágio, vem os índios, não sei o que, cobra pedágio, vê quantas pessoas tem. Aí você entra, você vai são umas ilhas, é um lugar bonito no Panamá, eu não lembro agora o nome, Los não sei o que. E é terra deles, mas é índio bravo. Chiquérrimo. Índio muito Cobra bravo. caipirinha. Também tem. Índio bravo. Também tem índio bravo. Deixa a minha tribo é de índio bravo. Deixa ele falar o que a FUNAI está fazendo para coibir, porque como o senhor falou, tem essa questão, que inclusive eles falavam isso, que lá não chega a saúde. O que vocês chegam para essas tribos que fazem essa prática ilegal, o que vocês oferecem para ele para que não aconteça isso? A gente oferece a possibilidade do etnodesenvolvimento. Só para você ter uma ideia, eu já distribuí no ano passado, em áreas de mais de 40 tratores, todos equipados com grade, semeadeira, plantadeira, para que esses indígenas possam produzir. Tem municípios lá, inclusive em Mato Grosso, que já entraram em convênio com as comunidades para plantio. E os indígenas mesmos é que devem produzir. Tá? Essa parceria é feita entre comunidade indígena e os municípios, e é arrecadado o alimento para a composição da merenda escolar. Muito bom. Ganhar um dinheirinho. A gente está com pouco tempo. Eu queria saber o seguinte: como é que está essa PL que vai ser votada? 191. A PL 191. Eu sou favorável. Eu acho que primeiro é a vontade do constituinte originário, que faz 30 anos que ninguém enfrentou esse tema, né? Que nós temos que ter maturidade institucional para enfrentar. Tem que parar o mimimi e ficar, não pode, não quero, tá, então qual a solução? Aí o cara não tem a solução, né? Aí ele cola as placas e fala, então, opa, aí não dá. Eu acho que é viável. Os indígenas, inclusive, podem aprender a desempenhar essa atividade ou fazê-la em parceria. É importante que as comunidades sejam oitivadas, é importante a criação de um fundo para distribuição entre aquelas comunidades que não têm esse potencial em suas áreas. Ou seja, eu acho que o PL, ele regulariza uma série de problemas que já se arrastam há muito tempo, que a gente precisa resolver. É um problema complexo, mas tem que ser resolvido. Bom, eu queria agradecer a presença muito bacana aqui do presidente da FUNAI. Deu bacana mesmo. Muito obrigado, o papo foi muito bom, espero que você volte aí pra gente, tem muita coisa pra falar, né? O Instagram dele é @Marcelo_Xavier, tá aí ó, Marcelo_Xavier 1976. É o ano do meu nascimento. É isso aí. E o Instagram, @DPF Xavier. @DPF Xavier, o presidente da FUNAI. O Twitter, aliás. Desculpa, Twitter. E obrigado aqui, ó. Trouxe aqui pra gente aqui lindo. muito bacana o trabalho aqui. É isso.